Brasil dos hebreus, todo cego na noia, vender poder invadido pelo cavalo de Troia. Meus irmãos hebreus, olha pra vergonha do Brasil. Acorda o teu clamor e a rua ouviu. Melhor ter um cachorro amigo que o amigo cachorro. O momento é decisivo para o povo do morro, para o povo da Amazônia, reação histérica. Salve o povo hebreu, salve as 3 Américas. Por milênios renegando o salvador da terra, e por 18 minutos de trevas o oculto se revela na tua vida. Por não deixar ungir tua ferida, foi o tronco e a rocha que ergueu teu racional. Jesuíta tem uma cruz no peito e na mão um punhal a cravar nos pequeninos que Yahushua livrou da morte. Agem como iscariotes, corporação canibal, a magia desse mal. Corporação canibal desses homens, a magia desse mal os consome. Contra os hebreus não irão por em avante. Meu pai Yahu, meu irmão Yahushua, da gangue dos arcanjos não me destrua. Corporação canibal dos genes ascenais desacatam a Yahu e querem ter paz. Na magia no terror cairão em pavor da magia incandescente, da justiça incandescente que Yahu programou. Yahushua nos livrou, a seu povo libertou. A magia, a Satã, dos escravos askenaz, a lepra askenaz, perdedores vulgares que temem a arma que pra eles apontamos. Se levantam e Yahushua reparar os danos que pilantra que profana a multidão não controlou. Não irão porém avante esses santos perturbadores. Ouço gritos, o avanço, o povo em alerta, a trombeta soará e o povo desperta. O gigante adormecido recupera os traços. A magia fracassou, a Satã é um fraco. Os hebreus libertados pelo poder de Yahu, remoldado vários vasos que não foram enganados. Livramento e Ashuru, a derrota askenaz. O planeta Terra, enfim, terá paz. Pelo sangue de Yahushua e a fé dos valentes que destrói os perversos na lagoa fervente. Corporação canibal, a magia desse mal. Corporação canibal desse, a magia desse mal os consome. Contra os hebreus não irão por em avante. Arrepende Askenaz. Olá, amados, boa tarde a todos vocês, uma boa tarde, amados. Estamos aqui hoje, então, vamos... Amados, assim, ó, hoje vamos entrar num livro que eu acho não, eu tenho certeza absoluta que esse livro ele é muito importante para nós. Ele fala sobre fatos muito interessantes, até mais para a gente conhecer sobre o nosso inimigo, porque tudo que a gente pode usar para conhecer o nosso inimigo melhor ainda, até a gente ver aquela frase: mantenha os amigos perto, os inimigos mais perto. Por quê? Para a gente saber as ações deles, o que eles têm para fazer contra nós. Então a gente vai estar lendo, amados, sobre esse livro aqui, muito bom, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem, isso. Este livro aqui, deixa eu botar mais contra a luz, não, ficou ao contrário, tem que ser aqui. Isso mesmo. Lúcifer, o primeiro anjo. Este livro aqui, Lúcifer, o primeiro anjo. Ok, amados? Este livro aqui, amados, ele tem uma história bem legal. Como ele veio parar conosco. Foi um amado nosso que nos deu esse livro. Entregou em mãos
esse livro aqui, Lúcifer, o Primeiro Anjo. E esse livro, ele é um livro, na verdade, muito difícil de você encontrar. Se eu não me engano, até proibido assim, em alguns lugares. Ele é muito difícil, muito complicado de você achar. Se você quiser, por exemplo, baixar o PDF dele, eu acredito que, amados, vai ser complicado. Eu acho que vocês não vão conseguir. Até eu mesmo gosto de baixar o PDF para poder ler, ou no smartphone ou no tablet. Até quando a gente está fazendo nossas lives, eu vou ter que ler no livro. Na verdade, não gosto muito de ler no livro porque o posicionamento não é tão bom, mas como não consegui, e na verdade eu acredito que não tem, amados, é disponível PDF ou algo assim. Acho que só, não sei se pago, de repente, sites pagos, mas disponível mesmo, bem complicado, amados. Então, vamos estar compartilhando e lendo sobre esse livro, Lúcifer, o Primeiro Anjo. Sem mais delongas, vamos lá, amados? Então vamos nessa então. Vamos lá. E a gente vai ver aqui, vamos estar vendo, que aqui a gente tem a introdução dele tudo certinho, Lúcifer escrito, tudo bem certinho aqui, tudo bem colocado para nós estarmos fazendo. A gente vai aqui também ver que temos o capítulo 1, e o capítulo 1 ele fala a luz e a serpente, e a gente vai ver aqui para poder continuar. Só um pouquinho aqui, amados, que a gente já vai continuando já. Prontinho, então é isso aí, vamos lá. Então aqui, amados, a gente vai ter capítulo 1, a luz e a serpente. Deixa eu só ver aqui uma posição boa para estar lendo. Eu acho que eu até vou ter que me virar aqui de lado para poder encaixar. Isso aí. E aqui a gente vai ver então o seguinte, amados. A gente vai ver... Opa, eu acho que na verdade eu vou ter que me virar pro lado da luz. Deixa eu ver. Isso aqui. Isso aí, pra cá, tá bom. Isso aí, pra cá tá ótimo, amados. Isso aí, vamos lá. E a gente vê que aqui ele fala: antes do tempo havia a eternidade, e ao seu fim ela será tudo que restará. Pois a eternidade é o tempo do Deus único. Olha só o que ele fala sobre a eternidade, amados. Ele fala aqui mesmo: antes do tempo havia eternidade, e ao seu fim ela será tudo que restará. Pois a eternidade é o tempo do Deus único. Sua essência, do Deus único, olha só. Ou seja, Yahweh, sua essência é sua morada. Então, isso aqui já nos ajuda a ver muita coisa, amados. Aqui a gente já vê que ele fala sobre a eternidade, que a eternidade é por isso que o Altíssimo ele é chamado de o Eterno. Olha só que maravilha isso. O Altíssimo ele é chamado de o Eterno. Por quê? Porque a dimensão dele é a da eternidade, muito diferente da nossa. A nossa não é eternidade, porque olhe bem, a gente envelhece. A gente sempre está agindo com o tempo. Eu tenho que dormir tal hora para acordar tal hora para ir trabalhar. A gente está vivendo sempre no relógio. Sempre o relógio 24 horas rodando. E a gente sempre vivendo contra ele. Fazendo aniversários, e vem épocas e vão épocas. E a gente sempre agindo com o tempo, até o dia da nossa morte. E a gente sabe que a gente age com o tempo. A eternidade não faz parte. Mas aquele que estiver com Yahusha, que chegar ao Pai, aquele sim receberá os frutos da vida eterna, porque é isso que Deus quer nos dar.
Amados, é isso que eu falo. Sempre que você desanimar, ou pensar em desanimar, olha, ou pensar, não, os prazeres dessa vida temporal, ela é melhor. Amados, ela não é, ela acaba. Isso aqui é uma vida de 80 anos. Mas agora, o que o Criador nos oferece é a eternidade. E Ele quer nos dar essa eternidade. Só que nós temos que passar por essa prova aqui, nessa terra, resistindo o mal. E olha só que maravilha, amados, a eternidade. Sem se preocupar nunca mais que você vai envelhecer, que você vai morrer, que você vai ter fome, que você vai ter sede, que você precisa de algum lugar para morar. Olha só que coisa mais maravilhosa, né, amados? Isso é muito maravilhoso. E aqui a gente vai ver no contínuo. E no contínuo ele tem: e no vazio e na escuridão eternos, Deus conhecia o bem e o mal. Então a gente vê também, então a gente também vê, amados, que Deus conhecia também o bem e o mal. A gente vê isso. Que aqui a gente vê ele falando que no vazio da escuridão, Deus conhecia o bem e o mal. Não como seus filhos, depois dele, mas na forma mais pura e poderosa, que essas duas forças jamais existirão, guerreando no amago do Senhor, para libertarem-se uma da outra. Ou seja, são duas forças que elas não se atraem, ao contrário, elas se repelem. O bem, ele não se dá com o mal. Até como nosso Senhor falou, os filhos das trevas nunca se darão com os filhos da luz. E a gente vê aqui também, até mesmo quando a gente vê, poxa, no meu trabalho eu não me dou bem com meus colegas de trabalho, não me dou bem com o meu patrão. Por quê? Porque o filho da luz, ele não vai se dar bem com o filho das trevas. E a gente vê aqui também o destino do universo ainda a ser criado foi decidido nessa batalha primordial. Quando finalmente o bem se mostrou mais forte e prevaleceu, assim Deus arrancou o mal de dentro de si e aprisionou-o firmemente em sua mão esquerda. Olha só o que Deus fez. Deus tirou o mal nessa batalha toda que teve entre o bem e o mal. Ele arrancou o mal de si e segurou na sua mão esquerda. Segurou na sua mão esquerda esse mal. Então a gente vê aqui, continuando, amados, vamos lá. A gente vai ter aqui falando: para que jamais escapasse. Ou seja, esse mal ele era para estar em posse de Deus e que ele nunca escapasse. Amado, só perdão se tiver um pouco de interferência às vezes, porque tem umas torres aqui de rádio, aqui em volta, muito grandes, e elas dão muita interferência. Aí às vezes se tiver uma interferência, só para avisar para vocês que é essas torres, tá? Não tem nem o que fazer, nem como regular o som. Infelizmente, né, amados? Então a gente vê aqui que jamais escapasse. Então ele segurou na sua mão esquerda para que jamais aquele mal escapasse, amados. E aqui a gente vê uma sombra irracional de ódio e desespero, enfraquecida pela separação e humilhação, pela derrota, serpenteando entre os dedos de Deus, com um único desejo de vingança. Com um único desejo, vingança. Olha só, esse mal, essa parte má, esse mal que estava sendo retido na mão do Criador, ele só tinha apenas um sentimento: o sentimento de vingança. Por isso que eu falo, a vingança ela é um sentimento que nunca devemos ter. Olha que sentimento desgraçado, podre, imundo. Sentimento de vingança, eu tenho que me vingar. Não se paga mal com mal. Ok, amados? Vamos lá então. Continuando, vamos lá. E aqui a gente vai vendo. Livre do mal, Deus cresceu em poder e amor. Olha que bonito isso, amados. Agora, olha que bonito isso.
Agora Deus está livre do mal. Não existe mais mal em Deus. Por isso que se fala, Deus é amor, é o fruto da bondade. A gente vê, não existe agora mais o mal em Deus. Que bonito isso, né? E a gente vê aqui, que é seu poder em amor. Livre do mal, Deus cresceu em poder e amor. Porém, nada havia para ele amar. Imagina, amados. A gente vê aqui, ó, ele estava livre do mal. Já é uma coisa muito boa, não existe mais. Olha só como o nosso Altíssimo, o nosso Eterno, ele é tão maravilhoso, não existe mal nele mais. Só que tinha um porém. Não existia nada para ele amar. Ele estava no vazio, ele estava só. Não existia. Por isso que hoje nós existimos, criaturas para que ele pudesse amar. Olha que bonito isso, né? É algo tão bonito. Quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai se maravilhando, né, amados? E aqui nós vamos continuando. Então, ele ergueu sua mão direita e dela se fez a luz. Ou seja, Yahushua foi feito por primeiro. Olha só, amados. A luz foi feita e a luz era Yahushua. Um clarão tão intenso que os olhos do Senhor se fecharam. Olha só, antigamente existia só trevas, amados, mas agora existe a luz. Era o nascimento do tempo, como conhecemos. Pois a luz, que deveria ser eterna, serenou. E nem seu pequeno ponto de origem sobre a descomunal palma da mão direita do Senhor havia agora a mais linda criaturinha, tão perfeita. Olha só, amados, tão perfeita. E aqui a gente vai ver quanto o próprio Criador. Essa criaturinha, ela era tão perfeita como o próprio Criador. Olha só que legal isso, amados. E a gente vê aqui no segmento um delicado bebê. Olha isso, um delicado bebê de ralos cabelos negros, envolto em suave luz própria. Ele era a imagem e semelhança de seu Pai Todo-Poderoso, à exceção do par de delicadas asas que trazia às costas, com penas de um branco tão vivido que pareciam brilhar. Então aqui a gente vê uma coisa. A gente até vê aqui, na verdade, perdão, amados, essa parte aqui da luz, que teve a luz, ela ainda não é Yahushua. Yahushua é depois, ele vem depois da traição de Lúcifer. Yahushua vem, porque daí é quando ele fala de haja luz, porque aqui ainda ele está conhecendo a luz, o Criador está conhecendo ainda a luz. Ainda vai vir ainda Yahushua. E a gente vê aqui, olha só, às vezes a gente fica com aquela dúvida da asa, né? Só que aqui se fala da asa dos anjos. E a gente fica, tem a asa. E a gente vê aqui que fala sobre asas. A gente vê que fala penas brancas. E aqui a gente vai continuar, amados, vamos lá. E então ele fala: o pequeno ser abriu os olhos em um sorriso de puro amor e viu Deus chorar de alegria. Deus chorava, irmãos, Deus chorava de alegria. E viu Deus chorar de alegria. Uma alegria que ele não imaginava possível. Eu acredito que foi a primeira vez que Deus deve ter chorado de alegria, porque ele não tinha nada para amar. Tomado pelo inédito sentimento, o Senhor proferiu suas primeiras palavras, revelando o seu santo nome ao amado Filho.
Com o coração inundado pela graça de Deus, o bebê bateu as diminutas asas pela primeira vez e voou. Ele disparava, rodopiava, subia e descia numa dança frenética de felicidade. Repetia sem parar o nome do Senhor. Ó, que bonito isso, hein? Num louvor de amor inconteste. Desejava voar para sempre em torno de seu Deus. E ele voou e voou. Enquanto o tempo passava e ele amadurecia, vindo o bebê a transformar-se em um menino. Uma coisa aqui também bem interessante. Lembra vocês alguma coisa? A gente vê que a transformação ela é totalmente como a nossa. A gente primeiro começa como um bebê, menino, né, uma criança. Depois adulto, menino, menina, né? E a gente vê que aqui não se foge, foi a mesma coisa. Tanto que a gente vê que tem muitas imagens, até em igreja católica, filmes, dos anjinhos pequenos, né? Dos anjinhos como crianças. A gente vê isso. E muitas das vezes a gente pensa, poxa, será que isso é só uma criação do catolicismo? É aquilo que eu falo, mas a gente vive no yin yang. Vivemos em meias verdades e meias mentiras. Né? Então vamos continuando, vamos lá. E então ele fala: e tornou-se em menino. Para Deus, era como olhar a si mesmo como criança. Olha só, se olhar como criança, sobrevoando a imensidão do Senhor. Repentinamente, o jovem, alado, experimentou um sentimento diferente do amor. Tudo que conhecera até então, uma sombra escura e opressiva desceu como um manto sobre ele. Erguendo o olhar, ele percebeu, a uma distância imensurável, uma das enormes mãos de Deus, segurando um espírito negro que se contorcia e vibrava numa luta sem trégua para libertar-se. Então a gente vê que agora ele percebeu, que ele percebe que na mão de Arro existia ali um espírito de maldade, na mão esquerda, grande e poderosa de Arro, segurando ele. Agora imagina, se Arro dormisse, ou desse um descuido, imagina só, a gente daí vê o que aconteceria, esse mal, esse sentimento, esse espírito, ele seria liberto, e Arro não poderia descuidar nenhum momento, imagina só, pelo resto da eternidade. Então a gente vê aqui, amados, continuando, o menino ficou ali, parado, flutuando, inerte no limbo, num misto de surpresa e estranha fascinação por aquela forma obscena. Por uma forma obscena. Olha só, gente. Essa é a besta que habitava dentro de mim, revelou Deus. Não a tema, pois não permitirei que ela lhe faça mal. Olha só, aquela era a besta que vivia dentro de Arro. Como pode um ser tão medonho haver existido no seio do Criador? É a mesma pergunta que eu me faço, amados. Essa é a mesma pergunta que eu me faço. Como pode um ser tão medonho ter existido dentro do seio do Criador, dentro dele? É uma pergunta que eu me faço porque eu fico, caramba, como essa criatura se proliferou dentro do nosso Criador. Que coisa, né? E a gente vai ver aqui na continuação. Então ele diz: haver existido no seio do Criador
que é só bondade. Olha só, nosso Deus, ele é só bondade, razão e beleza. Quer saber como é que é o seu Deus? Olha só que legal. Quer saber como é o seu Deus? Quer saber como é que é Yahweh? Ele é só bondade, beleza e razão. Que bonito, né? Que legal. Isso aqui é muito, muito maravilhoso. Muito maravilhoso de saber essas coisas. Nossa, edifica cada vez mais a nossa alma. Então vamos ver aqui na continuação, amados. Vamos lá. E aqui nós vamos ter razão e beleza. A natureza de Deus é um mistério além de sua compreensão. Olha só isso. A natureza de Deus é um mistério além de sua compreensão. Então a gente vê: sim, meu senhor, disse o jovem, baixando a cabeça. Eu perguntei apenas pelo amor e preocupação que tenho para com o Todo-Poderoso. Então a gente vê aqui a natureza, até mesmo voltando aqui um pouco, amados. A natureza do nosso Yahweh, ela é um mistério. Então não adianta a gente ficar: quem criou Deus? Quem criou Deus? Isso são respostas que só serão dadas, porque não adianta nós termos a resposta de quem criou Deus agora. Isso de nada adiantará. É algo que faria o quê? O nosso cérebro, sei lá, derreter e sair pelas orelhas, porque seria uma resposta que, nossa, seria muito complicado de nós concebermos. Então tudo isso vai ser revelado ainda um dia. Mas não agora, não nessa terra. Aqui não. Não tem porquê agora ser revelado, mas vai ser revelado um dia. Só que ainda tem que ser um mistério. É algo que a gente não tem que ficar: poxa, quem criou Deus? Onde é que ele surgiu? Muita gente fica assim, né? Quem criou Deus? Onde é que ele surgiu? Isso é uma coisa que não compete a nós. Sabemos agora, né, amados? Então vamos lá, continuando. E vamos ter ele falando. E aqui ele fala: sim, meu senhor, disse o jovem, baixando a cabeça, com reverência, né? Eu perguntei apenas pelo amor e preocupação que tenho para com o Todo-Poderoso. Lembre-se, meu filho, além de minha perfeição, dei-lhe a sabedoria. Nossa, Deus deu a perfeição, a sua imagem, ainda deu a sabedoria ainda. Então, é uma criatura com muita sabedoria. Use-a para reconhecer e debelar o mal. Se algum dia este se insinuar em seu coração, ou se aventurar de longe para atingi-lo, pois maiores são as forças do amor, pois maiores são a força do amor e do conhecimento, contra elas nada podem a fúria e a selvageria. A força do amor é muito mais forte que essas forças, mano. Irmãos, olha só, com o amor ele pode tudo. O amor, ele supera, ele quebra qualquer coisa. E a gente vê aqui: o menino assentiu e agradeceu pelas dádivas do Senhor, mas ao presenciar o mal, ele perdeu a inocência. Ou seja, ele tinha uma inocência, e essa inocência, ao presenciar aquele mal, que mal esse, irmãos? O mal que estava na mão esquerda de Yahweh. Só de presenciar aquele mal, ele já perdeu a sua inocência. Porque olha só que a gente viu ali, esse mal, ele era uma criatura obscena. O que seria algo obsceno, gente? Seria algo... Isso até é bem legal da gente estar falando. Deixa eu só marcar aqui certinho. Parecido e perdeu sua inocência aqui. Muito bem. A gente fica pensando, o que seria o obsceno, amados? O obsceno é tudo aquilo que não tem pudor por nada. Por exemplo, quando a gente vê... você nunca mostraria, por exemplo, um filme de sexo com cenas de sexo para uma criança, para um filho seu, um sobrinho.
Porque seria algo obsceno, seria algo que tiraria a inocência dele. Imagina, você tem uma criança de 7, 8 anos, talvez até 10. E você começa só... E essa criança começa a crescer em um âmbito que ela vê muitas cenas de sexo, cenas de prostituição, cenas de pessoas se drogando, bebendo. O que vai acontecer uma hora? Ela vai perder a sua inocência. Por quê? Porque aquilo que ainda não estava na hora dela ver, ela começou a ver, veio tarde demais, veio cedo demais. Então, tudo que é obsceno é algo que não deve se ser revelado. Por exemplo, a crianças, até mesmo a jovens. Imagina, quando ele viu aquela criatura obscena, as coisas que aquela criatura devia falar, palavras obscenas, os gestos, né? E ele perdeu a sua inocência. É como a gente vê a criança, se você botar a criança num convívio de adulto, os adultos fazendo coisas de adultos, e a criança vivendo naquele antro, ela vai perder a sua inocência. Por isso que a criança tem que viver e coabitar com outras crianças. Até a conversa de criança, ela tem que ser diferente com o adulto. O adulto fala de uma maneira diferente, né? O adulto ele nunca vai sentar e falar dos seus problemas para uma criança. Por quê? Porque não se deve fazer algo assim. A criança ela não está preparada para isso. Ela tem que viver uma outra linha. Depois, com o tempo, aí sim. Aí então a gente vê aqui a nossa continuação, amados. Na continuação, e ele fala: ele perdeu a inocência e sentiu vergonha por estar nu. Olha só. Lembra vocês alguma coisa? Lembra vocês alguma coisa isso, amados? Os lembra algo? Quem perdeu a inocência também e ficou com vergonha por estar nu? Olha só, hein? Então a gente vê que a história só se repete. Parece que tudo está acontecendo de novo. A história só se repete. Então a gente vai estar aqui, amados, parando. Quer dizer, só para a gente terminar esse trechinho, a gente vai ver. Vamos estar conferindo só para a gente terminar esse trecho, amados. Vamos lá. Então ele vê aqui: e pelo mal estar nu, a vergonha por estar nu. Percebendo isso, o Criador proveu-o de um manto negro de tecido macio e resistente para vestir. Então a gente vê que, percebendo isso, o nosso Criador ele fez uma veste para aquela criatura, para aquele ser dele. Ele fez uma veste. Então, por quê? Porque ali ele já estava começando a ter ciência, ele já estava começando a ter parte e a ver aquela criatura que estava na mão do Criador. E com isso ele começou a perder a inocência. Só que até aí, até perder a inocência, ok, é igual nós não temos mais inocência, mas não significa que por nós não termos inocência, por exemplo, se a gente estiver nu em algum lugar, a gente vai ter vergonha. Mas não é por não ter a inocência de saber que nós estamos nu que nós somos ímpios, nós somos perversos. Até aí ainda tudo bem, ok, ele só perdeu a inocência. Então, amados, nós vamos estar parando nessa parte. Vamos continuar na nossa próxima live. É um livro maravilhoso, né, amados? A gente vai estar acompanhando e vamos estar vendo todo esse livro. Vamos estar acompanhando todo esse livro, porque ele é muito importante para o quê? Para até agregar mais conhecimento a nós, para nós sabermos mais sobre aquele que quer nos destruir. Aquele que lá no dia da batalha final do Armagedon vai estar lá preparado para nos destruir com o seu exército. Então é muito importante, quanto mais a gente souber desse maldito inimigo, a gente vai estar mais forte se preparando, né, amados? É isso aí. Então é isso, meus amados. Uma boa tarde para vocês. Tenham uma boa tarde. Espero que vocês continuem aqui nesse canal, sempre juntos, sempre com Yahushua. Essa história, nossos amados, com certeza também, os nossos amados
moderadores do canal, sempre ajudando, sempre estando aí junto, sempre estando firme. E a vocês toda a nação, a todos vocês, amados, muito obrigado por tudo, por toda a ajuda de vocês. É isso aí, vamos lá. Uma boa tarde a vocês e fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Yahushua. Vamos lá, irmãos, vamos lá, sempre seguindo em frente, isso aí. O Brasil dos hebreus, todo cego na noia, vem depois de invadido pelo cavalo de Troia. Meus irmãos hebreus, olha pra vergonha do Brasil. Acorda o teu clamor que a rua ouviu. Melhor ter um cachorro amigo que o amigo cachorro. O momento é decisivo para o povo do morro, para o povo da Amazônia, reação histérica. Salve o povo hebreu, salve as três Américas. Com milênios renegando o salvador da terra. E por 18 minutos de trevas o oculto se revela na tua vida. Por não deixar ungir tua ferida, foi no tronco Yahushua que ergueu teu racional. Jesuíta tem uma cruz no peito e na mão do punhal a travar os pequeninos que Yahushua livrou da morte. Agem como iscariotes, corporação canibal, a magia desse mal. Corporação canibal desses homens, a magia desse mal os consome. Contra os hebreus não irão por em avante. Meu pai Yahu, meu irmão Yahushua, da gangue dos arcanjos não me destrua. Corporação canibal dos genes, as penais desacatam a Yahu e querem ter paz na magia. No terror cairão em pavor da magia incandescente, da justiça incandescente que Yahu programou. Yahushua nos livrou, a seu povo libertou. A magia Hassatã dos escravos askenaz, a lepra askenaz, perdedores vulgares que temem a arma que pra eles apontamos. Se levantou Yahushua, reparar os danos que pilantra, que profana, a multidão não controlou. Não irão porém avante esses santos perturbadores. Ouço gritos, o avanço, o povo em alerta, a trombeta soará e o povo desperta. O gigante adormecido recupera os traços. A magia fracassou, Satã é um fraco. Os hebreus libertam pelo poder de Yahu, remoldado vários vasos que não foram enganados. Livramento e Ashuru, a derrota Askenaz. O planeta Terra enfim terá paz. O sangue de Yahushua e a fé dos valentes que destrói os perversos na lagoa fervente. Corporação canibal, a magia desse mal. Corporação canibal desse, a magia desse mal os consome. Contra os hebreus não irão correr.